Salve, salve time! Bruna Andrade aqui. Eu não sei se você me conhece, mas se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Andrade, criadora de tantos projetos que já impactaram vidas. Essa é a minha missão, impactar vidas através da atividade física, através do que eu sei fazer. E bem-vindos à fábrica de maximização de resultados. E nessa videoaula 1 eu vou contar pra você, cara, por que eu parei de comer pão francês? Olha isso, olha a importância que você tem pra mim, a importância que essa história tem pra mim. Eu comprei um pão, cara, pra poder compartilhar essa história. Eu não vou comer esse pão, eu não como mais pão francês, que sai em férias em algum momento onde tá tudo bem se eu vier a comer, porque mais à frente você vai ver que a quantidade, a frequência com que você faz o que você escolheu fazer, isso sim impacta, influencia a sua vida. Mas vamos lá, vamos a história aí da maximização de resultados. Já compartilhei com vocês, vou colocar o meu pãozinho aqui, já compartilhei com vocês aí a minha missão de vida, que é impactar vidas, né? E eu espero que a sua vida seja impactada também. A minha história, cara, como que eu comecei a refletir melhor sobre a minha alimentação, que eu impacto vidas através da atividade física, você já sabe, mas hoje eu tô aqui para compartilhar com você o que aconteceu na minha jornada para que eu tivesse mudanças, não só estética, mas mudanças para minha vida, né? Então, quando eu comecei a estudar educação física há algum tempo atrás na UERJ, na verdade, eu comecei a estudar educação física porque eu sempre fui muito apaixonada por esporte, por atividade física e por cuidar de vidas, por promover saúde. E aí, realmente, na educação física, eu, me encontrei, me apaixonei. Mas a minha alimentação, eu gosto muito de falar isso, cara, porque as pessoas acham que eu sempre fui magra, que eu sempre, pra quem já fez os meus projetos, sabe que nas aulas a gente brinca muito, né? Ah, meu sonho é ser magra definida, eu sou magra definida, enfim. As pessoas acham que eu sempre fui assim, magra definida, ou enfim, que os meus resultados sempre foram bons, né? E na verdade a gente vai aprendendo que quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica, né? Quanto mais a gente está ali no campo de batalha, a gente performa melhor. E a minha ideia sempre foi performar melhor, sempre foi quebrar, né, a minha zona de conforto. Então eu reparei que eu podia melhorar, podia ter essa melhora na alimentação, né, que eu não estava ali perfeita na educação física e que, obviamente, para eu maximizar os meus resultados, eu teria que realizar primeiro as mudanças em mim. E aí eu comecei a me apaixonar pela educação física e notava que os meus sonhos também precisavam ser comprados. Eu notava que, cara, para eu estar na educação física, para eu trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu sou vitrine do meu business, eu sou a minha própria vitrine. Então eu tinha que estar bem, né? Aí já é muito uma questão profissional. E aí, adiante, nessa conexão da educação física com a nutrição, entrou na minha vida a minha nutricionista, que a gente já fez 8 projetos juntas com relação à atividade física e à parte de alimentação, né? A gente consegue linkar muito bem essas duas vertentes. E a Luciana Zandonade sempre me ajudou muito com relação à nutrição. Sozinha eu não teria conseguido, né? Eu não tenho o know-how que ela tem para, de fato, me ajudar nessa maximização de resultados. Então ela foi fundamental. Então, se você quer transformações também, fica aqui comigo até o final, que eu vou te dar o passo a passo, o que eu fiz, cara, para, de fato, conseguir essa mudança que eu consegui. Se você ainda não está entendendo o que eu estou falando, vai entrar uma foto minha comparativa. Nessa foto, olha a foto aí, vai. Nessa foto, cara, ela é de 2012. Ela é de 2012. E aí, o que eu pensei? Cara, pensando, 2012, 2020, o que eu fiz? O que eu vim fazendo para ter essa mudança, né? Porque atividade física, exercício, você sabe
que eu sempre, né, fiz. Eu faço atividade física, eu me exercito desde os meus 15 anos de idade. Então, quando eu entrei para a educação física, eu já fazia atividade física. E aí eu comecei a pensar, cara, o que mudou na minha vida? Qual foi a minha jornada com relação à alimentação de 2012 para cá? O que aconteceu ao longo dos 150 dias aí que eu vivi, que sigo na minha restrição de vida, né, na quarentena, enfim. Hoje a gente está bem menos restrito, mas fato é que muita coisa mudou para que eu me transformasse, para que eu chegasse a ter os resultados que eu tive de 2012 para cá e assim por diante. E aí, por que eu escolhi a Luciana Zandonati para me ajudar? Cara, vai entrar uma foto dela também comparativa. Note, a foto dela comparativa vai aparecer aí para vocês. Melhor pessoa para me ajudar, né? Ela viu na prática o que é a transformação. Então, se você quer essa transformação, vem comigo que eu vou te contar o porquê que aconteceu. Eu sou assim como você, cara. A gente tem várias similaridades. Eu sempre tive muitos sonhos. Continuo com os meus sonhos, né? A gente vai conquistando e aí vão vindo novos sonhos. Mas aí eu reparei que a galera da minha área, as pessoas que eu admirava na educação física, elas sempre se cuidaram muito com relação à alimentação. Sempre foram um espelho para mim. E eu falei, cara, eu quero isso também. Eu quero ser como essa galera que dá o exemplo, né? E olha que eu sempre achei que eu dava exemplo e tal, mas realmente com relação à nutrição, com relação à alimentação, eu tinha muito o que melhorar, tá? E aí, cara, lembrando, tô aqui fazendo uma análise lá em 2012, quiçá eu comer esse pão todo dia. O cheirinho é bom, né, cara? O cheiro é bem agradável de pão. Quiçá eu comer esse pão todos os dias. Meu lanche era pão, meu café da manhã era pão, meu lanche era pão. Então eu comia muito pão em 2012, tá? Por isso que eu escolhi esse tema para compartilhar com você. E aí de lá pra cá eu vim trilhando uma jornada. Eu quis ser atleta, né? De 2015 pra cá eu comecei a mudar os meus treinos, né? Porque eu queria me tornar meia maratonista. E de fato me tornei, de fato virei maratonista e comecei a pensar no seguinte, cara, o que eu posso fazer para melhorar, para maximizar os meus resultados, né? O que eu pensei naquela época? Opa, se eu diminuir o que eu como, que é inflamatório para o meu organismo, que inflama meu organismo, os meus resultados vão maximizar. Então, pensando naquela linha de atleta, tudo que inflamasse o meu organismo, ou melhor, grande parte dos alimentos que eu comi, inclusive o pão, que pudessem inflamar meu organismo, diminuiria o meu rendimento. Então, eu diminuí comida que inflamava o meu organismo. E o que eu observei com essa redução, né, com esses... Não digo corte, porque eu não eliminei por completo, né, naquela época. Eu vim numa constante, isso que eu quero que você entenda, cara. Não foi da noite pro dia que eu falei, vou cortar o pão, vou comer grãos, vou... Nada disso. Foi um processo gostoso, eu vim observando e curtindo a minha jornada. E aí, sem esses alimentos, cara, a minha ansiedade melhorou muito, a minha ansiedade melhorou muito. Eu reparei que sem esses alimentos eu comecei a performar melhor para tudo. Na vida eu comecei a performar muito melhor e, enfim, eu fui notando tudo que teve uma evolução. Eu notei, cara, que o meu raciocínio estava mais rápido. Eu tive uma influência no meu raciocínio e, obviamente, eu tive um resultado na minha estética, no meu corpo, como você viu aí as fotos comparativas. Então, diminuir a ingestão de alimentos inflamatórios melhoraram o meu rendimento. E por que, cara? Por que eu não vou te ajudar, né? Porque já que eu me ajudei, eu entendo que eu sou uma pessoa capaz de te alertar para que você consiga também se transformar e ter os seus resultados. Então, a minha ideia é aqui
como eu notei o que aconteceu comigo, né? A minha jornada, eu tô aqui para compartilhar e dizer que você também pode realizar as mudanças na sua vida. Por que eu não vou te ajudar, já que eu compartilhei com você da minha missão? Lembra da minha missão? Cara, minha missão é impactar vidas, não tem jeito, esse é o meu propósito, eu nasci para isso. E se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir de maneira íntegra, cara, impactar a sua vida, eu vou ficar muito feliz por isso, tá? Então vamos lá, cara, por que eu parei de comer pão? Por que eu parei de comer pão? Existem 2 pontos que eu coloquei aqui para vocês que eu julgo bem interessante, né? Um ponto muito interessante é o meu bem-estar, cara. Eu notei bem-estar. Eu notei que de um período pra cá, eu devo ter parado de comer pão talvez há 1 ano, talvez não, 1 ano e meio. É isso, 1 ano e meio. Porque eu fiz um projeto onde eu tive que diminuir carboidrato. E quando eu pude voltar, eu notei que eu não senti falta do pão. E eu te falei, eu era viciada em pão, cara. Eu comia pão aí pelo menos todo dia, em 2 refeições. Então, realmente, ficar sem o pão, eu achei que ia me impactar muito, né? Mas não, fiquei bem. E aí, quando eu voltei a comer, eu notei, que aí eu voltei a comer bem menos, né? Eu notei a minha sensação de bem-estar. Eu ficava muito inchada quando eu comia, eu me sentia mal. Então, meu bem-estar melhorou ficando sem pão. E a outra situação que eu quero que você preste muita atenção, cara, é o poder do hábito. Muita coisa a gente faz na vida porque se habituou. E aí entram os estudos, né, que dizem que você precisa repetir um hábito por 21 dias para que de fato ele entre na sua rotina. Isso vale para tudo, cara. Quanta coisa na sua vida você vem repetindo e você nem reparou que isso não é bom, mas criou o hábito de realizar tal situação. Então eu notei que comer pão para mim, eu nem amava o pão. Muito louco isso, né? Pode ser que você ame ou pode ser que você acha que ama, cara. Isso é incrível. E aí eu notei que eu achava que eu amava pão, mas na verdade eu tinha criado o hábito de comer pão. Então se eu criei o hábito de comer pão, eu podia criar um novo hábito na minha rotina de não comer pão. Então foi isso que aconteceu pra mim. Eu comecei a me sentir mal por comer muito carboidrato, eu comecei a me sentir mal por comer pão, né? Me sentia inchada. E aí eu notei que de fato comer pão era um hábito, virou rotina pra mim. E tudo bem se eu mudasse a minha rotina, se eu quisesse essa transformação. Então esses 2 pontos foram muito importantes para mim. E aí pensando, né, na opinião nutricional, pensando no embasamento científico da Luciana Zondonati, que é a pessoa que mais me ajuda com relação à alimentação, ajuda a minha família. Olha, um ponto muito importante, cara. Se você quer transformação, se você quer impacto na sua vida, arrasta quem está do seu lado, arrasta a pessoa mais próxima a você para mudar junto, tá? Os resultados tendem a ser muito mais efetivos, é muito mais fácil você caminhar com alguém te ajudando do que caminhar sozinho. Então, hoje em dia, minha irmã faz os projetos com a Luciana Zondonati, a minha mãe já fez os projetos com a Luciana Zondonati, e a família caminhando junto é o bem maior, eu tô tentando inserir, né, na verdade meu sobrinho sempre comeu muito bem, meu sobrinho tem 7 anos, a minha irmã ajuda muito nesse processo, mas eu acredito muito no bom exemplo, e no bom exemplo de base, cara. Quanto mais cedo você começar a impactar a vida do seu filho, melhor. Eu recentemente estava... Há poucas horas atrás eu tive que comprar um remédio e não tava achando, tava ligando, não tava achando e tal. Eu falei, eu vou na rua, vou comprar o remédio. E aí no que eu tava lá na fila, tinha uma senhora com uma criança no colo, não sei se era avó, se era mãe, enfim. Mas a criança devia ter uns 2 anos. Ela tava chupando um Kit Kat. Eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas é justamente o que eu tô querendo te dizer. Se a gente criar o hábito bom, cara, desde cedo,
essa criança vai... Você acha que essa criança ela vai crescer? Ela nos seus 10 anos, ela vai comer uma barra de chocolate sozinha ou ela vai comer uma fruta sozinha? Você acha que essa criança ali na base, Bruno, quer dizer que ela não come uma coisa saudável? Tudo bem, cara, mas existem situações, existem caminhos melhores para você criar o hábito na vida de uma pessoa. E quanto mais cedo você inserir isso, melhor. Então, de acordo com a nutrição, cara, o que a minha nutricionista fala? Bru, não tem o menor problema comer pão, não tem, cara. Então, você que está em processo de emagrecimento, você que ama pão, a ideia não é cortar o pão da sua vida. Embora, né, se você quiser, tá tudo bem também. Mas isso tem que ser um processo natural. E aí a Luciana Zandonati, ela sempre coloca, cara, se você comer, tudo vai depender da quantidade e da frequência. A própria Luciana come aos domingos pão francês e tá tudo bem. E aí ela come um pão francês no domingo, cara. Então tudo vai depender da quantidade e da frequência. O cheiro realmente de pão é enlouquecedor, cara. Mas note, se você tem o hábito de não comer, o cheiro passa despercebido, tá? Então, o que eu tô querendo dizer? Frequência e quantidade que você come o pão francês vai influenciar no processo de emagrecimento. Então, se você tá num processo de emagrecimento, você não vai conseguir maximizar a fábrica de maximização de resultados. Você não vai conseguir maximizar os seus resultados. Você não vai conseguir emagrecer se você tiver uma frequência elevada e se você comer muito pão francês. Bru, mas por quê? Cara, porque ele é riquíssimo em carboidrato. Se ele é riquíssimo em carboidrato, você vai comer... Olha que louco, cara. E isso acontecia muito comigo, né? Eu comia pão, obviamente talvez com ovo, talvez com requeijão, quando eu comia laticínio. E aí o que acontece, cara? Eu continuava com fome. E aí dava um tempinho, assistia uma televisão, porra, vou comer mais um pãozinho, cara, um pãozinho quentinho, tá? Carboidrato pra dentro de novo. Então assim, o carboidrato passa o tempo e te dá vontade de comer de novo. E o que eu comia de novo? Mais carboidrato. Então realmente o excesso de carboidrato não é interessante para quem está em processo de emagrecimento. E o pão, ele é puro carboidrato, cara, tá? Só tem carboidrato. Então, se você tá nessa saga aí de maximização de resultados, não é interessante muito pão na sua vida, é o que eu tô falando, você comer, quiçá, aos domingos, ou enfim, tudo é a quantidade e a frequência, cara. Então, começa a pensar nisso, quantidade e frequência. Outra, fibras. E o que? Nutrientes. Não tem nutriente e fibras no pão francês, cara. Então isso não vai gerar a saciedade que você precisa. E aí você vai continuar com fome. Então, sem fibra e sem nutriente vazio, você ainda perde a oportunidade de fazer uma refeição e conseguir introduzir uma refeição com valor nutricional muito maior. Então, baixa fibra, baixa quantidade de nutrientes, muito carboidrato e farinha branca. Bru, que farinha branca cara? Eu notei que a farinha branca começou a me fazer mal e quando eu tirei isso eu emagreci. Uau! Mas por que será que eu emagreci, cara? Farinha branca, riquíssima em glúten, micotoxinas, cara. Então, realmente são substâncias que inflamam o seu intestino. E quem está inflamado não consegue emagrecer. Simples assim. É isso. Tu louco, né? Então, assim, 3 situações que por mais que eu, sei lá, vou sair de férias, só vai ter pão. Vou comer pão 5 dias. Por mais que eu venha comer pão durante 5 dias, um pão por dia, eu vou lembrar do mal-estar. Ou melhor, eu vou lembrar do meu bem-estar sendo perdido, eu vou lembrar que o hábito faz toda a diferença e eu vou lembrar dessas 3 questões nutricionais que influenciam o processo de emagrecimento,
que inflama o seu intestino, que inflama o seu organismo e que vai contra a maximização de resultados. Então, se você está aqui, é porque você está na minha fábrica de maximização de resultados e você quer sim maximizar os seus resultados. É isso, cara, tá entregue a videoaula 1, porque eu parei de comer pão. Se você curtiu, se você amou essa videoaula 1, se você gostou de saber da minha transformação, eu te convido para amanhã assistir aqui também a segunda videoaula. Eu vou falar sobre Bru, é possível maximizar os resultados sem a ingestão de proteína animal? Sim? Não? Será que é? Será que não é? Então não perca por nada a videoaula 2, tá imperdível também, tá? E se você curtiu essa videoaula, comenta, cara, compartilha, manda pro seu amigo, enfim, entenda o processo e eu tô aqui super disponível para te ajudar, para impactar a sua vida também. É isso, até a videoaula 2. Beijo!